Muitas vezes o sujeito posposto ele é considerado um problema na hora de escrever frases, principalmente porque ele incorre em erros de concordância verbal. Opa, concordância verbal, o que que é isso? Concordância verbal é uma situação sintática, ou seja, de estrutura da frase, em que o núcleo do sujeito comanda o número do verbo. Por exemplo, as notas baixaram. Por que que esse verbo está no plural, baixaram? Por causa do núcleo do sujeito, notas, que também está no plural. Se esse núcleo estivesse no singular, aí seria a nota baixou. Tranquilo? E quando é que o sujeito ele é posposto? A palavra posposto significa posto após. Por exemplo, baixaram as notas. Essa frase é a mesma da que eu falei anteriormente. Porém, nós temos o quê? Nós temos o sujeito após o verbo. Por quê? A ordem mais comum é que o sujeito venha antes do verbo e este esteja colado no verbo. Então, nós vemos o sujeito posposto como algo que muita gente não consegue identificar como o sujeito da frase. Por exemplo, muitas pessoas falam baixou as notas, né? Saiu as notas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue enxergar o que vem depois do verbo como o sujeito dele. Só que a nossa língua permite esse uso, né? Principalmente quando se quer topicalizar a ação, ou seja, destacá-la, colocando-a no começo da frase. Então, o sujeito posposto, ele demanda um certo cuidado na hora de escrever, né? Então, como é que a gente acha o sujeito em uma frase? A gente faz aquela perguntinha antes do verbo, que ou quem. Por exemplo, aconteceram acidentes. No- o que aconteceram? Acidentes. Só que o sujeito está posposto, mas está no plural e, portanto, pelo mecanismo da concordância verbal, nós temos que colocar esse verbo no plural também. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado um pouquinho, tá?